Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius e hoje nós vamos fazer aí o webinar, né, sobre cybersecurity, né, ou segurança cibernética aí, né. E aí, antes de iniciar, eu gostaria de saber de vocês se todo mundo consegue me ouvir, se estão conseguindo ver a minha tela. Então a gente tem ali um boxzinho, né, de perguntas e respostas ou do chat. E aí, se vocês quiserem, vocês podem digitar lá se vocês estão conseguindo ouvir, está tudo ok. Áudio ok, beleza, estão conseguindo ver a tela, né? Tá, então acho que a gente já pode iniciar aí. Bom, então, como eu disse aqui, hoje nós vamos realizar aí, né, o webinar sobre cybersecurity, né, ou segurança cibernética. E aí, para esse webinar, né, acho que, além de mostrar aí no Insoft o que a gente pode fazer em relação a isso, eu vou discutir um pouco aí sobre, a gente vai dar uma olhada aí, né, nos eventos atuais e como esses eventos afetam você, né? A gente vai olhar para algumas técnicas e recomendações para proteger o seu sistema, discutir como ele pode ser feito de uma forma mais segura, né? E aí, finalmente, a gente vai discutir, né, essa opção aí no Insoft, mostrar onde que se encontra aí a proteção dos dados, né, no Insoft Web Studio. Então, bom, primeiramente, meu nome é Vinícius e eu gostaria de fazer alguns comentários, né, que esse webinar ele está sendo gravado. Então, só para ter certeza aqui, deixa eu ver. Ele está sendo gravado. Espera aí, vou dar uma olhada aqui. Tá, beleza, ele está sendo gravado. Então, eu vou compartilhar aqui a tela novamente. Então, ele está sendo gravado. E aí, esse webinar vai estar disponível aí para a gente no nosso canal, né, do Insoft no YouTube, e também vai estar no nosso website. E aí você vai poder assistir futuramente, né? E esse webinar eu não consigo ouvir vocês, né? Vocês conseguem me ouvir, mas eu não consigo ouvir vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final, né? E aí vocês podem fazer as perguntas, né, dentro do box aí de perguntas e respostas ou ali no chat, que aí eu vou estar respondendo. Bom, então vamos dar sequência aqui, né? Então, antes aqui eu gostaria de comentar também, né, que a gente tem esses dois livros aqui, né, de segurança cibernética, são dois e-books, e eles estão disponíveis nesse site aqui, né, smashwords.com. E aí eles vão estar com lá disponível, né, como Name Your Price, né? E aí a gente tem ali o Insoft Security Guide, né, que é uma orientação aí, né, de segurança para as suas aplicações, redes e empresas que temos oferecidos aos nossos clientes aí ao longo do tempo. E toda a informação que de sistema de segurança, né, que você está procurando está disponível nesse e-book aí, né, que é acessível, disponível aí em vários formatos, né. Aí, dependendo de como você quer ver, você pode utilizar aí o seu dispositivo para poder visualizar esse e-book. E aí, além disso, o pessoal lá dos Estados Unidos, né, da Insoft nos Estados Unidos, tem colaborado com um professor, o Stephen Miller, que ele é da Universidade do Novo México, né? E eles, junto com esse professor, eles criaram esse e-book chamado Framework for SCADA Cybersecurity. E ele está utilizando, né, esse livro até dentro das aulas deles aí. E aí a gente tem alguns webinários, né, que você pode visualizar no nosso site, que a gente discute sobre esses e-books, né? Então, se você quiser, você pode ir lá no nosso site, né? Aí você tem lá a seção de suporte, a biblioteca de vídeos e, por último, webinar, né? E aí você pode visualizar esses webinários aí, discutindo sobre cybersecurity, esses livros aí. E aí, se de alguma maneira esse livro te ajudou, né?
você pode doar, né, qualquer quantia que você queira aí quando você for baixar esse livro, né? E aí todos os lucros desse livro vai diretamente para a fundação aí da Universidade lá do México, né? Bom, então aqui que a gente vai olhar aí no nosso webinar de hoje, né? Aqui que a gente tem na nossa agenda. Então, primeiramente as introduções aí que a gente já deu uma olhada, né? A apresentação. Comentar sobre os e-books, né? Que eu acabei de comentar também. Depois nós vamos, então agora, né? A gente vai dar uma olhada aí sobre alguns eventos atuais, né? Que possam ser aí pertinentes ou de interesse para você na questão de cybersecurity, né? Vamos olhar também para o estado atual do cybersecurity, para o controle industrial, né? Dos sistemas SCADA e como esse assunto pode se relacionar para você, né? Ser interessante aí para você. E aí depois vou falar de algumas das atuais discussões sobre o ICS, né? E sistemas SCADAs e também algumas maneiras de entender aí remediações, necessidades corretivas para os seus próprios sistemas, né? Utilizando cybersecurity, etc. E aí depois eu vou fazer uma apresentação aí, né, no Indusoft, de onde a gente tem essa opção de segurança, como que a gente faz essa segurança no Indusoft. Então, onde que a gente vai começar aí, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco aí sobre cybersecurity, né? E quando que isso começou aí, né, a fazer sentido pra gente. Então, primeiro eu vou dar uma história aí, né, do cybersecurity, uma visão geral, para que a gente possa prosseguir aí, né, com a nossa própria compreensão e análise dos sistemas. Bom, então, ultimamente aí, né, tem havido muitos casos de segurança cibernética, cybersecurity nas notícias nacional e mundial, né, caracterizando um número sem precedentes aí de incidentes. E aí você provavelmente, né, já ouviu falar sobre a maioria dos ataques empresariais e administrativos mais recentes, né, essas violações. E, assim, não que esses fatos, né, não sejam importantes para a gente, mas na verdade a gente está mais interessado, né, nos eventos que envolvam o sistema de controle industrial, né, que são os sistemas SCADAs, HMI, né. Então a gente vai focar mais nessa parte aí. Então, a gente vai começar ali, né, pela recapitulação dos eventos de ataque cibernético aí de ICS e SCADA, né? E o que a gente pode aprender com eles, né, com esses ataques aí. E aí quais são as técnicas de remediação que foram sugeridas e implementadas pelos profissionais, né, de segurança cibernética e empresas aí. Bom, e aí aqui a gente tem um exemplo, né, um bom ponto de partida. Stuxnet, né? O que aconteceu aí com esse Stuxnet, né? Ele começou aí, né, a vários diálogos aí, várias discussões sobre o sistema de segurança cibernética, né? Em todas as indústrias que utilizam sistemas de automação e controle de todo tipo. E aí quando esse ataque aí, né, foi coberto pela mídia, né, muitas pessoas começaram a se perguntar, né, se os seus próprios sistemas aí de controle eram vulneráveis a ataques Stuxnet, né? E um monte de profissionais aí de sistema de segurança cibernética, né, ficaram inicialmente assustados com isso, porque na época, né, pela quantidade aí de informações, né, havia muita especulação, né, e desinformação em torno desse ataque. E aí a razão para tudo isso, né,
como eles diziam ali, né, que era a ferocidade desse ataque cyber, né, do cyberataque, juntamente com um montante lá sem precedentes, né, de danos físicos causados. E também, né, a especificidade da instalação, né, que foi o alvo aí, né, foi o alvo do ataque aí desse cyberataque, né. Então, a partir disso, né, muitas empresas de segurança cibernética começaram a analisar o padrão de ataque, né, imediatamente aí nos seus war room, né, nos seus próprios locais ali de análise, né, e eles concluíram que foi um único ataque, né, contra um objetivo muito específico, né, que era as salas lá de iranianas, né, de armas nucleares, né, então foi um ataque muito específico. E isso inicialmente, né, causou um pouco de alívio, né, porque a infiltração do Stuxnet não pareceu ser um ataque de base ampla, né, em vários sistemas de controle, né, mas em vez disso, né, o ataque foi dirigido contra um mecanismo único aí, né, algo mais específico. Bom, e aí essa constatação, né, essa análise aí levou a uma conclusão, né? E aí que conclusão aí que a galera chegou por causa disso, né? E aí eles chegaram à conclusão de que esse ataque só poderia ter sido feito, né, com uma grande equipe coordenada de desenvolvedores aí, profissionais, né? A especificidade, né, o conhecimento necessário aí, tinham bastante conhecimento interno dos sistemas de controle, das redes e das configurações. Os proveitos tirados do dia zero, dos CLP Siemens aí não corrigidos que eles estavam usando, e o conhecimento de informação privilegiada que eles estavam sem correção, né? Aí os diferentes vetores de infecção e disseminação, né, que inicialmente era feita por USB, mas em seguida pareceu se espalhar aí, né, através de conectividade, de impressoras, porta de redes, para outros computadores usando as credenciais de administrador. O fato de ter ficado aí, né, escondido, né, por um longo tempo, antes de se tornar ativo, aparentemente relatando alguma base, no caso aí uma CIC, né, que a gente chama de Centro de Comando e Controle, e é achado em vários locais, né. Então, aparentemente, como ele fazia a comunicação aí, né, a troca de informações, né, com esse CIC, ele também recebia instruções atualizadas desse CIC antes de prosseguir, né, com a infiltração ali de máquinas, né, e de qualquer outro ataque. E a engenharia aparente que tinha que ter sido usada para obter esse acesso interno aos sistemas, né? Então, eles tinham ali acesso à engenharia para poder entrar nesses sistemas aí. E o que levou o ataque, né, e a reprogramação aí dos CLPs para controlar, né, todos os controladores de frequência aí, né, VFD, de uma forma completamente diferente aí do que o inicial previsto e programado. E para operar, né, lentamente e discretamente ao longo de semanas ou meses, de modo a danificar o equipamento, né, em uma última análise, limitando e destruindo as linhas de produção, juntamente com um certo número de outros fatores. Então, a conclusão final desse ataque aí, né, desse Stuxnet, né, foi um único ataque deliberado, né, de um ou mais nações-estados aí, né, nation states.
Então, a gente se pergunta, né, o Stuxnet é realmente um perigo para os nossos sistemas, né, de controle ou plataforma aí, né? E aí a resposta para essa pergunta é sim e não. Por quê? Né? Por que é sim e não? Bom, então, primeiro, né, porque do jeito que esse Stuxnet foi usado, ele só poderia funcionar no sistema do alvo dele, né? Em nenhum outro sistema ou plataforma. Por quê? Porque ele foi algo bem específico, né? E ele exigia uma grande quantidade de reconhecimento inicial do local, né, ou conhecimento aí de informações privilegiadas. E aí, depois eles analisaram, né, alguns pedaços do código Stuxnet, e aí eles têm encontrado outros tipos de malware, né, malware em estado selvagem, indicando que as pessoas estão tentando explorar um pouco da sofisticação no ataque de software original para seus próprios propósitos, né? E aí, empresas de malware e antivírus, né, estão atualizando seus bancos de dados para proteger contra o código Stuxnet, né, descobertos aí em outros tipos de malware. E aí a ICS-CERT, né, que é dos Estados Unidos, ele emitiu uma discussão, né, e orientação aí, conforme necessário ou exigido, junto com outras discussões, né, em muitos blogs e fóruns da indústria, né. Então, admitiu um alerta aí sobre esse Stuxnet aí. E aí, além disso, né, o Zero Day ali, né, ele explora o uso, né, em CLPs da Siemens, né. E toda essa série de CLPs aí que veio com essa vulnerabilidade, né, deve ser atualizada imediatamente, né, se ainda não foi feito. Bom, e aí o Stuxnet, né, empregou um esquema aí muito sofisticado, né, para enganar a IHM, né, para pensar que o CLP e o VFD, né, estavam funcionando corretamente, não estavam funcionando corretamente, que requeria, né, a reprogramação on the fly dos CLPs. Bom, então esse foi o caso aí, né, do Stuxnet. E aí, se vocês quiserem mais informações aí, vocês podem procurar aí no Google, né, sobre o que foi esse ataque, né, e etc. Mas aí agora eu vou comentar sobre alguns outros ataques e notícias aí que a gente tem atualmente, né. Se a gente avançar aí para 2012, né. Então em 2012 a gente teve o malware lá chamado Shamoon, né, que infiltrou o Aranco. E aí, o que aconteceu, né? Ele destruiu dados ali em pelo menos 30 mil computadores, possivelmente até 55 máquinas, né, foram afetadas. E os especialistas aí, né, concordam que o Shamoon, né, não era particularmente sofisticado, né, e porque uma série de erros, né, foram encontradas aí dentro do código. E aí eles afirmaram ali, né, que os desenvolvedores eram amadores, né, não eram da mesma liga ali, não eram do mesmo nível como o pessoal do Stuxnet e Flame, né. Bom, nesse mesmo ano de 2012 a gente teve o Duco e Flame, né, esses malwares utilizaram alguns módulos e funcionalidades do Stuxnet. Eles pareciam simplesmente, né, se infiltrar em sistemas de controle e supervisão. E eles usavam um conjunto de ferramentas aí semelhantes ao do Stuxnet. E basicamente, né, ele apenas reunia informações e dados e apresentava um relatório aos CIC, né, que são os centros lá de comando e controle.
E aí em 2013 e 2014 a gente teve o malware do Dragonfly, ou, né, mais conhecido aí como Trojans, né, que começou a fazer aí aparições, né, e aproveitou para, ele tirava proveito, né, na funcionalidade ali de DCOM e de OPC-DA. E aí, bom, como ele utilizava ali, né, o OPC-DA, em 13 de julho de 2014, né, então um ano atrás aí, a Indosoft publicou no blog, né, da Indosoft, que se você acompanha aí nossos blogs, você vai conseguir se lembrar, que continha informações, né, e orientações a partir da US Cert, né, sobre o que era o Dragonfly e esse Ravex, os problemas que eles causavam, né, e quais os passos que você deveria tomar, né, para proteger o seu sistema de controle, uma vez que eles tiravam proveito do OPC-DA, né, e aí como a gente utiliza essa tecnologia para fazer a comunicação com o software, a gente se preocupou com isso aí. E aí, bom, em qualquer um desses ataques, né, nenhuma tentativa real aí foi feita para realmente controlar os sistemas escadas, né, mas apenas para coletar dados, né, e relatórios aí a um CIC. E aí, em dezembro de 2014, né, durante as várias reportagens aí de fim de ano da Sony, eles acharam ali um combinados de blackout, né, nas notícias gerais aí pelo News Services alemão, né. E aí começou a aparecer no relatório anual ali do Escritório Federal Alemão, né, para a Segurança de Informação, que é o BSI. E a história foi relatada aí na BBC, né, na rede de televisão aí britânica, né. Então, a manchete que tinha era sobre um ataque cibernético em uma usina siderúrgica alemã, né, não revelada, fazendo uma quantidade aí substancial de dano físico, né. E aí esse ataque, né, foi resultado de uma caça submarina ali, né, teoricamente traduzindo ao pé da letra, que é o spear phishing, ou envio de e-mails de armadilhas, né, digamos assim, contendo esses malwares. Foi rapidamente incorporado, né, dando acesso ao sistema de controle industrial da planta, permitindo aos atacantes roubar credenciais de login que acessavam os sistemas de controle da usina. Então, basicamente, né, os atacantes aí, né, os hackers, né, causaram o que eles fizeram, né? Eles fizeram com que um alto forno aí, né, fosse desligado de uma maneira descontrolada. E aí aqui a gente tem o artigo, né, que ele apareceu aí primeiro no noticiário da BBC, em 22 de dezembro de 2014, né, e foi em seguida aí, né, em 2015, um artigo da Wired Magazine. Então, a gente pode ver, né, que ele causou bastante dano aí controlando os altos fornos, ali os fornos, né, dessa indústria aí não revelada. Então, esses atacantes, né, eles foram capazes aí de ganhar o controle do sistema SCADA, e eles, como eu acabei de comentar, né, eles causaram, né, uma parada não programada desse forno. E aí o que levou a uma quantidade substancial aí de danos no moinho, né, e entre outros danos aí, baseado na parada desse forno. E aí essa BSI, né, que é a empresa lá alemã, afirmou que os atacantes eram muito sofisticados, né, em seus ataques, e as técnicas de phishing que eles usaram, né, permitiram acesso a credenciais de logon aí do administrador para o sistema de controle, né. E aí eles passaram a dizer, né, que os atacantes tinham evidentes capacidades técnicas, né,
e mostraram familiaridade com ambos os sistemas, né, de TI convencionais aí e do sistema de controle, né, supervisão, e teve entendimento ali, né, e conhecimento que foi necessário para manipular o software especializado, né, utilizado para sistemas de escadas que controlavam a operação desse moinho. Bom, então esse foi um caso, né, e aqui a gente tem um caso aí da Dell, né. Então a Dell ela informou, né, que os ataques cibernéticos aí contra controle, supervisão e aquisição de dados, né, sistemas de escada. Então esses ataques aí que a Dell publicou, né, contabilizou, disse que duplicou em 2014, né, em relação ao ano anterior, de acordo com o seu relatório, né, de ameaça publicado aí anualmente. Aí a Dell Sonic Wall, né, que é uma parte aí da Dell, viu ataques globais contra a escada aumentar, né, na sua base de clientes. E aí, em janeiro de 2012, a gente tinha ali 91 mil ataques, aproximadamente, né? E em janeiro de 2013, a gente tinha 163 mil. E em janeiro de 2014, a gente tinha 675 mil, aproximadamente. Então, a gente pôde ver aí, né, que nos últimos 3 anos cresceu muito os ataques a clientes de escada. E aí aqui a gente tem um gráfico, né, baseado aí nesse relatório. Então ele diz ali, né, que os ataques ali contra os sistemas de escadas estão em ascensão, e tendem a ser, né, cada vez mais alvos aí, né, dentro desse ataque cibernético, né. E aí aqui a gente tem o nosso gráfico, né, que a gente pode observar aí vários métodos de ataque, né, nesse gráfico. Então, cerca de 25% aí aconteceu por problemas de estouro do buffer, né? Então, ultrapassou ali a quantidade do buffer, né? Outros 50% do ataque foram aproveitamento aí do próprio software de escada, né, ou vulnerabilidade do sistema operacional e proveitos ali do dia zero. E aproximadamente os outros 25% dos ataques aí, né, foram totalmente evitáveis, né? Foram devidos aí a problemas de gerenciamento de credenciais, configuração de rede imprópria, né, sem gestão de malware ou faltando software de antivírus. Bom, e aí a Dell, né, determinaram que os ataques focados em dados, né, foram motivados por ganhos financeiros. E aí os ataques escada, né, provavelmente foram motivados aí em sua maior parte, né, foram destinados aí principalmente à infraestrutura, né. E aí, como a gente pôde observar ali no nosso gráfico, né, a Dell indicou que 25% dos ataques foram devidos a problemas ali de buffer, né, em vários fabricantes de escada. E aí o relatório ali, né, do ICS-CERT isso fez, né, com que eles emitissem vários alertas, né, e campanhas ao longo do último ano, né, incluindo aí um relatório sobre o RAVEX, né, em ataques destinados a ICS, a escada, né. Bom, e aqui a gente tem uma terceira ou quarta história aí, né, que é interessante, que aconteceu em abril e maio, né, desse ano. Então, esse Sean McConnell, ele é CEO da BitSight, né, ele é especializado aí em preparação para a segurança do negócio, e ele tem feito aí comentários, né, num artigo postado no site que se chama databreachtoday.com, e aí ele postou em 9 de abril, né, algumas coisas aí que são pertinentes, né, à nossa discussão.
Então aqui estão alguns pontos aí desse arquivo aí, né, que ele publicou. Então ele fala ali que esses ataques são emergentes, né, estão agora a ser travados aí contra uma variedade muito maior de hardware, incluindo dispositivos móveis. E ele explica nessa entrevista exclusiva aí, né, sobre tudo isso. Aí ele diz ali que não há mais perímetro, há muito mais pontos de contato em uma empresa hoje, né, e que por sua vez isso se torna mais fácil, né, para a ação dos hackers. Aí ele fala ali que hackers, né, especialmente aí desses Estado-nação, né, nation state, sabem que a maioria das organizações, né, não conseguem enfrentar adequadamente os riscos apresentados às suas redes por terceiros, né? Então isso aí é o que ele afirma. E ele fala que as empresas de hoje terceirizam tudo. E é muito difícil garantir a segurança, né, quando você é de fora, né, quando você é terceirizado. Então ele fala ali que os hackers, né, estão cada vez mais focados em softwares aí de terceiros, né, que são geralmente menos seguros, para ganhar acesso às redes primárias das organizações, né. Ele comenta, né, que você não pode evitar hacks, né, mas você deve se concentrar nas informações, né, isso é o que ele afirma. Então ele fala que você tem que ser capaz de olhar para o seu risco, né, desses softwares de terceiros, e ter alguém em sua equipe, né, que está olhando para esses riscos regularmente. Bom, e aí, além desse caso, né, em 9 de abril, esse site, né, esse databreachtoday.com, informou que o White Lodging Services Corp, né, que é uma empresa aí do Cybersecurity, revelou que terminais de um ataque de malware contra POS, né, Point of Sale, em 10 dos hotéis que administra. E aí, o primeiro ataque ocorreu cerca de um ano antes. E, bom, e aí em 9 de abril, né, esse site aí, né, relatou que a próxima conferência, né, de RSA ali 2015, né, em São Francisco, contará com sessões arrancadas das manchetes aí, né, tiradas de publicações aí de notícias. E aí observa diversas entrevistas, né, aí do dia a dia, como líderes de segurança e fornecedores, para discutir o impacto, né, dessas recentes violações, né, aos sistemas. Em 10 de abril, foi relatado por esse mesmo site que simpatizantes do grupo terrorista do Estado Islâmico, né, estão explorando uma vulnerabilidade em um plugin do WordPress Content Management System para dessegurar os sites, né, de organização de notícias, de empresas, instituições religiosas, os governos dos Estados Unidos no exterior, né, estudo de acordo com o FBI. Bom, aí se a gente pular uma série de histórias aí, né, a gente tem em 24 de abril, né, eles relataram, né, que o Pentágono aí, né, está atualizando, né, a sua estratégia de cyber defense, né, de defesa aí cibernética, né. Então ele diz que militares, né, estão dispostos a utilizar o cyber warfare, né, para proteger interesses dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa, né, revelou uma estratégia de segurança cibernética atualizada, foi reconhecido oficialmente a primeira vez, né, pela primeira vez, né, pelo Exército Americano, dizendo que eles estão dispostos, né, a usar essa cyber warfare para defender os interesses dos Estados Unidos contra cyberinimigos. Em 28 de abril, esse mesmo site, databreachtoday.com,
relatou, né, ali a gente tem outro tópico, que a Adobe planeja liquidar a violação, né, as violações ali no seu site, né? Então a Adobe System está se movendo para resolver um processo de ação coletiva que foi arquivado, né, na sequência de uma série de violações de dados divulgados pela primeira vez em outubro de 2013. E as violações, aí a gente tem aqui em 7 de maio, esse mesmo site relatou algo relacionado ao Lenovo, né? Então ele fala ali que o Lenovo vai corrigir falhas críticas de computadores, né? E aí essa história diz que, né, uma falha considerada crítica pelos pesquisadores aí, né, centrada numa condição de corrida aí, né, em que os atacantes poderiam ter atualização do sistema e verificar se um arquivo executável era legítimo, né, e aí em seguida substituir por um executável aí malicioso. Então a gente tem aí diversas empresas, né, preocupadas com essa questão da cybersecurity, né. Aí a gente tem ali que em 12 de maio eles relataram uma história de dispositivos não criptografados, ainda são dor de cabeça, né, para a questão de violação, o risco permanente levando a perdas, roubo de dispositivos móveis, incidentes envolvendo laptops não criptografados, meios de armazenamento e outros dispositivos de computação, ainda estão surgindo aí no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, né? Então a gente tem vários casos aí de ataques cibernéticos, né? Em 12 de maio, eles relatam a história sobre fraudadores aí, né? Sobre roubar dinheiro de contas. Nas últimas 3, 4 semanas, né? O que a gente tem aí publicado por esse site? Então, em 10 de junho, eles disseram que o Duco 2.0 foi descoberto nas redes Kaspersky. Em 11 de junho, a Apple e a Casa Branca anunciaram, né, que todos os novos aplicativos usados ou criados devem empregar HTTPS. Em 12 de junho, um relatório foi divulgado dizendo que a violação dos dados no escritório de gestão pessoal foi encontrada durante uma nova demonstração do produto, não pelos métodos de detecção existentes que já foram empregados atualmente. Aí também em 12 de junho, a polícia, né, prendeu um suspeito de uma gangue aí de Fisher, né, de cybercriminosos ativos na Itália, Espanha, Polônia, 7 milhões de dólares, né, em fraude. E aí o artigo passa a explicar, né, como as redes foram infiltradas e os crimes que foram cometidos. Também em 12 de junho, né, esse mesmo site, databreachtoday.com, informou que um vendedor eletrônico aí na web, né, registrado na área de saúde e seus registros pessoais de saúde, né, recebeu aí um cyberataque, né, que resultou em uma violação de dados afetando alguns clientes da saúde, né, e um número não revelados aí de pacientes, roubando suas informações pessoais. Em 15 de junho, eles relataram que o Deutscher Bundestag, ou Parlamento Alemão, né, tem lutado contra a infecção aí, né, que envolve mais de 20 mil computadores e muitos servidores, e que todos eles podem precisar ser substituídos aí, né. E aí foi relatado que os russos, né, que estavam por trás desse ataque aí. Em 16 de junho, no LastPass, ele alerta, né, seus usuários que foram detectados aí ilicitamente atividades em suas redes e aconselha que todos os usuários alterem, na verdade, né, suas credenciais ou autenticação aí imediatamente. Em 16 de junho também, esse mesmo site informou que a Wipro tem desenvolvido um modelo de detecção de fraudes com base nas análises de Big Data
de um cliente. Em 17 de junho foi relatado que o Houston Astros ali e o St. Louis Cardinals foram citados pelo FBI durante a sua investigação confidencial, né, de banco de dados de jogador, né, infiltrado aí pelos Cardeais em 2014. E aí o FBI informou, né, que o FBI investiga agressivamente todas as ameaças potenciais aos sistemas públicos e privados. Uma vez que nossas investigações estão completas, buscamos todas as informações adequadas para responsabilizar aqueles que constituem uma ameaça no ciberespaço, né? Em 18 de junho, esse mesmo site informou que a Apple e Samsung, ambos, né, estão avisando aí de erros detectados, né? Então, a Samsung afeta cerca de 600 milhões de dispositivos com uma falha relacionada ao teclado, e isso pode expor os usuários a possíveis ataques, né? E aí alguns pesquisadores dizem aí ter achado vulnerabilidade, né, nesses dispositivos. Também a gente tem ali falhas no iOS, né, e em sistemas operacionais. Aí, em 19 de junho, o NIST, né, NIST, lançou nova orientação para sistemas não federais, e aí que destina-se a orientar as agências federais quanto à negociação aí de contratos ou outros acordos para armazenar e processar CUI, né, informações de não classificadas controladas, com organizações não federais, tais como as empresas privadas, estaduais, locais e tribais e governos, né, faculdades, universidades e grupos de reflexão. Em 20 de junho foi relatado que no Consenso de Segurança Relatório Anual da Fortinet para 2015, né, entre múltiplas vulnerabilidades vistas em produtos e soluções em torno de endpoints, né, mensagens e aplicativos, redes sem fio, são agora os elos mais fracos de uma estrutura, né, de uma infraestrutura de TI de uma empresa. E aí há uma crescente preocupação com a segurança sem fio aí, né, das organizações. E aí, em 22 de junho, né, foi relatado aí um hack-ataque, né, um ataque aí de hackers que afetou alguns aviões na Polônia. Então, a LOT Polish, que é uma companhia aérea aí da Polônia, né, afirma que um ataque de corte interrompeu a companhia, né, de propriedade estatal. E aí, os computadores de controle, né, do solo foram afetados, deixando incapaz, né, de emitir os planos de voo e forçando, né, a cancelar aí, ou atrasar voos, afetando mais de 1.400 passageiros. Então, só nessas últimas 3 ou 4 semanas, né, olha a quantidade de notícias aí, né, e relatos que a gente teve sobre a segurança cibernética aí, né, e aí a preocupação com isso está aumentando cada vez mais. Então, o que a gente pode tirar aí de toda essa história? Que a gente tem como proveito aí de tudo isso, né? Então, a gente tem aí, né, que essa cibercriminalidade aí está aumentando. Então, mais do que o dobro, né, do número de ataques desde o ano passado. Que os criminosos envolvidos são ameaçadores, né? E eles vão desde amadores, né, como a Estados-nação aí, né, cheio de é que os ataques, né, a sistema escada só vai aumentar, e aí o uso de ferramentas online tem sido continuamente evoluído desde aquele caso do Stuxnet. As pessoas e organizações ainda usam segurança insuficiente para proteger eles mesmos e ou
os seus sistemas, incluindo tudo, né? Desde os mais básicos, como uma aplicação de senha para requisitos de segurança mais sofisticados, né? Ou, por exemplo, defesas de perímetros inadequadas, né? Fornecedores de terceiros, né? Uma verificação in-house ou avaliações. Então, o que a gente precisa aí, né, para ter um sistema de segurança bem feito, né, bem seguro aí? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender os ativos, né, e como eles são configurados em conjunto. E aí, para você poder fazer isso, né, você vai precisar realizar aí um inventário adequado, né, dos seus ativos. Você vai precisar entender suas configurações e quais os riscos que ela podem representar nessas configurações. Em seguida, você vai ter que classificar seus ativos aí por categoria para ajudá-lo com a sua análise de lacunas e avaliações de riscos. Você pode criar uma série de categorias de ativos que você pode priorizar a criticidade da segurança. Além disso, né, você vai colocando os ativos aí em várias categorias, né, pode ajudar você a definir suas necessidades e requisitos de segurança. E quando você entende essas classificações, né, e tem aí você já sabe sobre as suas necessidades de segurança, você vai poder então, né, realizar uma análise de lacunas aí, né, e uma avaliação de risco formal. E aqui eu tenho um link, né, que vocês vão poder visualizar futuramente aí no nosso website, né, no nosso canal, de um blog que descreve aí como fazer essas coisas, né, bem diferentes aí, que você pode querer verificar por fora. Bom, depois de ter concluída aí a sua análise, né, de problemas, aí, de configurações, né, você vai poder compreender o alcance, né, de seus problemas de segurança e o que você precisa fazer, né, para fechar essas lacunas aí. Em seguida, né, através da realização de uma avaliação de risco, você pode determinar o ROI para cada aí, né, contra o risco permanente aí, caso ocorra o evento. Ao longo do tempo, com as paisagens de segurança cibernética mudam, né, para a sua organização, essas lacunas e riscos podem ser revistos, né, e recalculados. E aí essa abordagem e gestão de análise de lacunas e avaliações de riscos formais, sistema organizacional e de segurança, é chamado de modelo de processos de negócio, né? Ou a sigla ali em inglês, né, BPM. E quaisquer métodos aí, né, ad hoc ali que ele fala, foram anteriormente utilizados para a segurança cibernética, né? E podem ser aposentados, né, por um mais formal aí, né, mais atual, baseado no seu perfil de segurança e os riscos que você está disposto a assumir. E aqui a gente tem aí a implementação de diversos controles, né, e camadas de segurança cibernética. Pode ser caro, né? Então essa aplicação aí pode ser cara, né? Ou pode levar um longo tempo para ser concluído. Portanto, né, você tem que se comprometer aí a uma análise formal do seu sistema de organização, né, e das necessidades. E aí você vai poder implementar segurança e medidas apropriadas, né, em um ritmo que você pode pagar aí, né, que você pode acompanhar. E aí aqui a gente tem ferramentas, né, que podem ajudá-la na realização dessas análises. Então a gente tem o NIST, né, NIST ali, Cyber Security Framework, que é um bom lugar para você começar aí. Então você pode baixá-lo a partir do nist.gov, né? Então esse é o site deles. A metodologia descrita no quadro ali vai poder te ajudar a estabelecer o seu próprio plano de ataque para o seu projeto, né? Você tem aí uma ampla variedade de indústrias, né, verticais, infraestruturas,
que vai te ajudar a definir o quadro e a metodologia utilizada, né? E aí esse NIST simplesmente gravou e condensou os dados dessas que foram coletados aí ao longo dos anos, né? Para poder montar uma base aí do que você pode fazer para sua sistema de segurança aí, né? Outra ferramenta que pode ser extremamente útil para o seu projeto é a ferramenta CSET, desenvolvida pela US CERT. E aí aqui a gente também tem o link lá, né, para a página de download dos e-books, né? Perdão, a gente tem aqui o link para a página de download dessas ferramentas, né? Então ali tem vários exemplos, né? Por exemplo, esse NIT. E aí você pode buscar os seus padrões ali para fazer essa questão de segurança cibernética. A gente também tem os 2 livros que eu mencionei, né? Os e-books aí que podem te ajudar aí na hora de você desenvolver aí suas aplicações SCADA com segurança, né? E se você quiser dar uma olhada sobre esses livros, né, e mais opções ali, outras ferramentas, você pode dar uma olhada nesses outros webinars disponíveis em nosso site, mas que eles são ali em inglês, né? Então depois você vai poder visualizar esse webinar, né, no nosso site, vai poder ter acesso aí a esse link. Bom, e aí em termos então de orientação específica de segurança cibernética, né, o que a gente pode obter aí, né, que não vai ser possível dar orientações específicas, né, para o seu processo, plataforma e empresa. Isso porque, como você provavelmente já sabe, né, um conjunto aí de orientações para um sistema específico pode ser totalmente inadequado para uma configuração de um outro processo, né? Então, é baseado aí de processo para processo. Porém, né, você vai poder fazer aqui algumas generalidades aí que serão capazes de te ajudar, né, na hora de você começar o seu projeto. Então, aqui a gente tem segregação da rede entre sistemas de negócio e sistemas de controle. Nota-se aí que utilizando simples firewalls, né, baseados em negócios, não são adequados para proteger redes de sistema de controle DMZ, né? Além disso, a gente pode ter ali a criação de VLANs com base em regras, né, do lado de negócio ali, né, que são ineficazes para parar malwares, projetado para se infiltrar em um sistema de controle, né? Aqui eu tenho um link para um blog que fala sobre isso. Se você estiver usando um historiador de processo, né, e integrá-lo a um sistema de ERP, pode ser necessário criar camadas, né, para esses historiadores. Você tem lá a opção de firewalls, né, que você vai escolher para o seu sistema. Você pode também estabelecer vários controles de acesso, né, para funções aí de usuários e dos equipamentos, autenticação do dispositivo, né. Controles de acesso são usados para controlar a entrada e saída do seu sistema. Você pode olhar atentamente para sistemas hardening. E muitos computadores que você compra aí, né, pode conter uma infinidade de aplicações e programas que simplesmente não são usados. E aí podem se tornar pontos, né, de entrada aí para hackers. Você pode reduzir a área de superfície de vetores de ataque fechando as portas não utilizadas ou desligar ou remover serviços não utilizados. Certifique-se de que o usuário é baseado em funções ao invés de atribuição de usuário individual. Usando o Active Directory ou algum outro sistema de gestão usando LDAP. E aí, juntamente com recursos de usuários do InSoft aí, né, do WebStudio, você pode ajudá-lo a criar grupos de usuários seguros com o privilégio mínimo necessário. Você também pode adicionar controle de dispositivo para separar coisas como dispositivo USB de suas DMZs, né?
Formas mais avançadas de segurança cibernética, hardening, poderia incluir a adição de um PF servidor para o ambiente, né, do sistema de controle, em vez de confiar de algo de fora do ambiente do sistema de controle que podem ser infectados, podem estar infectados. Além disso, o estabelecimento de backups centralizados no local e fora do local pode salvar a sua vida aí, né? Por quê? Porque quando acontecer algum ataque aí, né, você vai poder fornecer, né, ao sistema aí funcionalidade novamente e bem rápido. Então, se você tiver um backup, vai ajudar muito. E além disso, aí a gente tem o estabelecimento de um servidor de registro, né, para poder combater esses malwares. Monitoramento de desempenho de painéis OII, SPC e muitos outros sistemas ou ferramentas de análise de processo pode ser útil para detectar problemas de processo ou problemas invulgares aí que podem ou não ser relacionados à cibersegurança. Ou você pode simplesmente olhar para o sistema de gerenciamento centralizado completo, que tem todas essas funções, né, e condensá-los em uma única unidade ao sistema. Alguns desses itens, né, como eu comentei, são caros, por isso é novamente outra razão para recalcular, né, o seu ROI em análise de lacunas e avaliação de riscos, quando você vir a considerar esses itens aí. Bom, então isso aqui foi uma apresentação aí, né, uma introdução, fatos históricos aí da segurança cibernética. E aí eu vou dar uma introdução aí, né, sobre o Windows Soft, né, e como a gente pode fazer essa configuração dentro do nosso produto. Então, primeiramente aqui, né, a gente vai focar aí, né, nas features aí de segurança do Windows Soft para eliminar, né, para minimizar ou eliminar a vulnerabilidade do seu projeto. Então, tudo no negócio, né, está relacionado entre pessoa, produto e processo. E a segurança cibernética, né, o cybersecurity, não é uma exceção. Então, tudo isso, né, não está relacionado apenas ao produto, né? Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver ali que a segurança, né, é iniciada ali na infraestrutura, que é a base, né? E ele passa ali, né, pela plataforma, produto até chegar ali na aplicação. E aí o que vai acontecer? A gente vai focar aqui, né, no produto, que é o que? É o Windows Soft Web Studio. E aí, então aqui nesse slide, né, o que a gente tem? A gente tem o sistema de segurança, né? E aí esse sistema de segurança é fundamental para qualquer projeto aí no Windows Soft Web Studio. Então aqui, se a gente for no nosso Windows Soft, nós temos aqui, né, um projeto, e aí a gente tem aqui essa opção de configurar, para a gente configurar o sistema de configurações de usuário vai ser aplicada somente para o usuário aqui, local, né, para a aplicação local. E a gente tem essas duas opções, distribuído servidor e cliente. Então, no distribuído servidor, você vai fazer a configuração. Ela vai ser a mesma configuração aqui do local, mas a sua configuração de usuários e grupos vai estar disponível para outras aplicações. Que outras aplicações? A distribuído cliente. Então, a distribuído cliente vai ter acesso às informações do sistema de segurança da distribuído servidor. Então, se elas estiverem em rede, uma vai ter acesso à outra. Ou a gente tem aqui essa opção de domínio, que é o LDAP, que a gente faz a integração dos usuários do Windows Soft com os usuários do Windows, né? Então, aí eles exigem uma configuração um pouco mais avançada, né? Mas também é algo mais seguro. E aí a gente tem a configuração de usuários. Então, os usuários são simplesmente um nome com senha e eles pertencem a um grupo. E aí é no grupo que a gente define, né, que a gente faz a limitação de um usuário. Então, no meu grupo, a gente pode tirar as opções
de desenvolvimento, a gente pode desabilitar aqui troca de tarefas, desabilitar diversas opções, né? E aí a gente vai limitar, né, o acesso que esse usuário, que esse grupo tem na nossa aplicação. Então, um modo que a gente tem aí, né, para o sistema de segurança, como controle aí, né, do nosso sistema. Então, aqui, como eu falei, né, a gente tem a criação de grupos de usuários. E na parte do usuário ali, né, a gente também tem algumas opções avançadas. Então, a gente tem as senhas aqui, a gente tem o período que a senha expira. Então, você pode pôr lá que a cada um mês o usuário vai ser obrigado a trocar de senha, e isso garante aí, né, a segurança do seu projeto. Você tem aqui o logon, o logoff após 10 minutos, por exemplo, e aí você faz, né, você obriga que o usuário entre sempre com a senha dele, e isso também é uma questão aí de segurança, né? Então a gente tem várias opções aí dentro do sistema de segurança. Aí para os nossos clientes, a gente conta com a configuração do sistema de segurança também, então só vai poder acessar, né, quem tiver acesso ao sistema de segurança. Mas também a gente pode limitar aqui uma faixa, né? Então aqui, se você for ver, a gente tem uma faixa de IP, né? E aí só os computadores que estiverem dentro dessa faixa de IP que vão poder acessar a aplicação. E a gente também tem aqui no avançado essa opção do SSL. E aí o que é esse SSL, né? A gente recomenda aí você configurar isso para qualquer projeto que vai usar o cliente web, pois assim a gente vai criptografar, né, qualquer mensagem aí entre o Indusoft e o cliente. E aí isso vai dificultar, né, que alguém infiltre no seu processo e obtenha informações, né? E aí a gente tem o que aqui, né? Ao invés do HTTP, a gente tem HTTPS. E aí, por último, a gente tem aqui, né, recentemente foi introduzido ao Indusoft o proteção de dados, né, Data Protection. E o objetivo da proteção de dados é de garantir que todas as credenciais que você salvou localmente no seu computador, né, seja extremamente bem protegida. E aí, se alguém tentar pegar o seu projeto, tentar executá-lo em uma estação diferente, um computador diferente, isso não irá funcionar, né, a menos que a pessoa esteja ciente aí da configuração de proteção de dados e possa fazer os passos, né, para poder executar aí corretamente o projeto com essa proteção de dados. E aqui a gente tem os locais onde a gente pode habilitar a proteção de dados, né? Então, sistema de segurança, configuração de e-mail e SMTP, configuração de FTP, aqui a configuração de banco de dados ou história, e na parte de Remote Management, né? Quando você vai conectar a IHMs, a gente também tem a opção para o Remote Management. E aí, como que a gente faz, né, para configurar, então, essa proteção de dados no Indusoft? Então, a gente tem diversos locais aqui, né, diferentes interfaces, onde a gente pode fazer, mas a principal delas, né, é vir aqui no Projeto, Opções, né, então lá no nosso menu Rainbow, né, a gente tem aqui Projeto, Opções, e aí o que vai acontecer? Ele tem o botãozinho aqui de Data Protection, né, proteção de dados. E aí, quando você habilitar isso daí, ele vai pedir lá, né, para você criar um usuário e senha. Vai ser um usuário e senha master aí para todo o projeto, né? E aí, a partir de então, toda vez que você configurar uma senha, seja para e-mail ou para segurança, o que for, ele vai ser criptografado, né, usando essa senha master que você definiu. E aí ele vai fazer isso também baseado no usuário logado e no sistema operacional do seu computador. Então, caso você mude a aplicação de computador, né, você vai ter que saber dessa configuração de proteção de dados para criptografar novamente essa informação, né? Caso contrário, você não vai conseguir executar a aplicação aí no seu
novo computador, né? Nesse computador novo que você vai estar querendo executar a aplicação. E essa informação ela vai ser salva ali, né, dentro da pasta do seu projeto, e aí vai ter dentro da pasta do seu projeto uma pasta chamada Project Data Protection. Então ele vai criar ali, né, um arquivo, né, com o nome do usuário logado, né, no Windows e a estação, o nome do computador. Então, como eu falei, né, é relacionado aí ao usuário e a estação que ele está configurando o Data Protection, né? E aqui a gente tem a opção de rastreabilidade, né? Então, o que a gente pode fazer, né, caso alguém entre na sua aplicação ou faça algo que você não está esperando. Então, a gente tem a opção de eventos. Você pode habilitar aqui o eventos e habilitar, por exemplo, mensagens de sistema de segurança, mensagens de sistema. E aí, sempre que o usuário fazer logon, errar a senha, a gente vai ter acesso a isso. E ele vai mostrar para a gente na aplicação. A gente pode, nos nossos comandos, habilitar o eSign aqui, que ele vai pedir para o usuário entrar com senha, né, com usuário e senha toda vez que ele for executar um comando. Então, somente quem tem acesso à aplicação vai conseguir executar os comandos dela. E a gente tem aqui também a opção dos alarmes, né? Então, você pode vir aqui configurar para que quando algo fora do comum aí, né, que você não espera aconteça, você tem a configuração do e-mail e ele vai te enviar automaticamente um e-mail, né, sobre tudo isso daí, né? Sobre todas as informações fora do esperado. Bom, aqui a gente tem uma seção de perguntas e respostas. Então, deixa eu dar uma olhada aqui se alguém teve alguma resposta, se alguém teve alguma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada. Aparentemente, ninguém teve nenhuma dúvida. Bom, o previsto aí do webinar é para ter a duração de 1 hora, né? A gente acabou passando alguns minutos. Então, bom, eu vou passar aqui para essa parte de como contatar a Indusoft, né? Como entrar em contato com a Indusoft. Então, aqui a gente tem o nosso e-mail, que é suporte@indusoft.com. E a gente tem o nosso website em português, que é o www.indusoft.com.br. E aí você pode entrar no nosso site e conversar com o pessoal do suporte através de um chat, né? Você tem a opção de chat lá no nosso website. E caso você queira entrar em contato por telefone, né? Aqui no Brasil a gente tem o 11 3293 9139, e aí você vai poder falar com o pessoal sobre licenças, né? Ou então sobre suporte, né? Qualquer dúvida sobre suporte você pode ligar que a gente vai atender aí. E aí, só para lembrar, né? Esse webinar foi gravado, ele estará disponível no nosso website em alguns dias. Espero que tenham achado esse vídeo informativo, né? Entre no nosso site para procurar mais aí sobre essa questão de cybersecurity, né? Que é uma questão aí que estão falando bastante atualmente. Obrigado a todos que participaram e tenham um bom dia.